Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Espiritualidade e Vida aqui no canal do YouTube da TV7 e de todos os afiliados. Na noite de hoje, nós iremos abordar o tema Espiritismo Progressista. Só um instante. Desculpa pelo problema técnico. Na noite de hoje, nós iremos abordar o tema Espiritismo Progressista e contaremos com a presença da nossa querida palestrante Vânia Veras e de um convidado muito especial, Marcelo Menini. Sejam os dois muito bem-vindos. Espero que a nossa discussão hoje seja muito proveitosa, seja uma troca muito especial. E eu queria deixar aqui a mensagem para todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, que vocês sintam à vontade para compartilhar ideias, perguntas nos comentários. A comunicação de vocês torna o nosso programa mais dinâmico. E também dá um recado que nós estamos nas redes sociais com o programa Espiritualidade e Vida. O arroba é Programa Espiritualidade e Vida no Instagram. Lá nós postamos mensagens edificantes, espíritas e fazemos alguns sorteios de livros. Então, quem quiser, fique à vontade para seguir e acompanhar as informações. Vamos dar início ao programa de hoje e eu convido Vânia para tecer alguns comentários. Bem-vinda, Vânia. Boa noite, Juliana. Boa noite, Boa Marcelo. noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Estão nos ajudando a construir esse programa. E aí, hoje, nós vamos falar sobre espiritismo progressista. E eu acho que é um tema muito interessante, muito importante, para que a gente possa desmistificar muitos conceitos que eu acredito que já estão ultrapassados e já não são mais condizentes com a doutrina transformadora, né, que nós abraçamos, a doutrina espírita. E eu trouxe aqui uma fala de Allan Kardec, que ele disse: o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal. Então, quando a gente pensa nessas palavras de Kardec, a gente pensa o seguinte: nós queremos nos melhorar e queremos transformar o ambiente que nós vivemos num ambiente melhor, mais fraterno, né? Um ambiente onde exista amor, aquele amor que o Cristo nos falava. Então, espiritismo, a proposta espírita de Allan Kardec, ela é contraditória com a ideia de ruptura democrática, por exemplo. Ela é contraditória com a ideia de preconceito. Ela é contraditória com o discurso de ódio. Na realidade, a doutrina espírita, em sua essência, ela é progressista, porque ela tem por objetivo o bem comum. Nós nos propomos, enquanto espíritas, a trazermos o máximo, a desenvolvermos o máximo de boas ações que nós possamos fazer. É interessante que Kardec nos dizia: não é suficiente que nós não façamos o mal, é imprescindível que nós façamos o bem. Então, nós não podemos cruzar os nossos braços ou então utilizar de ações que vão prejudicar os nossos semelhantes, né? Então, ela é contrária à doutrina. E na questão 350 do Livro dos Médiuns, ele nos diz: de que serve acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna o ser humano melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? Eu acho que é importante que a gente comece a refletir sobre os nossos papéis, né? Quem nós somos na sociedade que nós estamos inseridos. E agora eu passo a palavra para a Juliana, para ela dar seguimento, né, à nossa live de hoje.
Que reflexão importante, Vânia. Como você disse, o Espiritismo, em sua raiz, ele é progressista. Trata-se de uma doutrina libertadora. E aqui nós convidamos Marcelo Menini para tecer alguns comentários sobre esse tema. Nós iremos conduzir o programa através de algumas perguntas, mas vocês que estão nos assistindo se sintam à vontade para trazer mais questionamentos e nós iremos fazer o possível para dialogar, trazer as informações ou pesquisar e trazer no próximo programa. Agora eu gostaria de chamar o nosso convidado especial, já agradecendo a sua participação aqui, Marcelo Menini, para tecer alguns comentários. Fique à vontade, Marcelo. Olá, boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite, né, da Vânia, da Juliana, insistiram para eu estar aqui mesmo, sendo uma pessoa um pouco mais reservada na questão de aparecer, assim, né? Então eu quero agradecer muito, porque eu sei que é muito importante, né, a gente tá unido. E também é importante a gente falar para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que gosta, né, de ver caras novas, de ver novas pessoas dentro da doutrina trazendo reflexões. Isso é a essência e a alma da doutrina, né? E eu sou aqui do Espírito Santo, do município da Serra, para quem não me conhece. Estou na doutrina espírita já há algum tempinho, e é isso, estou muito feliz com o convite de hoje. Meninas, vocês estão aí? Estou aqui, Marcelo, desculpa a Deu para ouvir demora. certinho, né? Deu sim, seu áudio está ótimo. Eu vou iniciar agora e a primeira pergunta é mais pessoal, se você puder compartilhar conosco. Marcelo, como a doutrina espírita chegou na sua vida e o que ela representa para você? A doutrina espírita, ela chegou na minha vida em um momento em que eu estava, assim, saindo. Na verdade, eu fui criado na Igreja Católica, recebi todos os sacramentos, crismado, batizado, tudo. Aí teve um tempo na minha vida em que eu estava vivendo um momento de escuridão interna, né? Que era me entendendo como homossexual na sociedade. Então, uma amiga que apresentou para mim a doutrina, a gente trabalhava junto no Shopping Vitória, aqui da região de Vitória, no Espírito Santo. Ela também começou a conhecer a doutrina e através do livro Violetas na Janela, que na verdade é um romance, né? Ela me apresentou, falou bem do livro, estava muito empolgada, aí me indicou. Fui ler, li o primeiro, li o segundo, o terceiro, o quarto, li toda a coleção do Violetas. Fiquei apaixonada, aí fui pesquisar um pouco mais, né, sobre o que era o espiritismo. Já tinha ouvido falar, mas ainda não conhecia assim a fundo. E foi assim que o espiritismo apareceu na minha vida, através do Violetas na Janela. E o espiritismo para mim é uma doutrina que hoje assim, ela é muito importante para quem eu sou, né? Porque eu consegui me entender dentro dela como um espírito em evolução, como uma pessoa que está galgando na evolução, assim como qualquer outra, e entendi que a minha orientação sexual não me torna inferior a ninguém, não me torna menos, não me torna de maneira alguma condenado, ao contrário, eu estou aqui nesse estágio como homossexual e posso constituir família, posso levar a doutrina às pessoas também, posso falar de vários assuntos e refletir em cima deles, posso falar sobre LGBTfobia na doutrina, porque sim, a gente pode falar, e é isso. Então, assim, o espiritismo, para mim, ele é muito importante, ele é essa alavanca, né, para nós que acreditamos na luta por justiça social e na evolução.
É verdade, Marcelo. Fico feliz que você tenha tido contato com o Espiritismo em um momento que foi necessário para você e que a doutrina ela lhe ajudou a sair desse momento complicado, lhe ajudou a transmitir o seu conhecimento sobre o assunto e comigo, o Espiritismo, eu me identifiquei no início da sua fala, porque minha família tem uma base católica. Mas, assim, nós moramos de frente à Igreja Católica, meus avós sempre foram muito amigos do padre, só que sempre tivemos o Evangelho no lar, em casa. Então, minha avó acreditava no espiritismo, minha mãe também, e minha mãe é médium. Nós sempre tivemos esse contato. Então, desde que eu me lembro, eu lembro de fazer a catequese, o catecismo, mas eu parei aí, eu não fiz a crisma. E eu continuei no espiritismo, e para mim não teve esse momento de conhecer a doutrina. Ela fez parte da minha evolução desde criança até hoje. E é muito bom conhecer as histórias, como o Espiritismo toca. E eu acredito que o Espiritismo, como você falou, ele é muito importante para todas as pessoas que desejam justiça social, que querem defender uma dignidade humana para todos os humanos, que entendem que todos nós somos iguais, que querem lutar por um mundo melhor. E eu acho que o Espiritismo, ele se fortalece muito nisso. Eu vou convidar a Vânia para tecer alguns comentários sobre essa questão e para ela dar prosseguimento à live de hoje. Ouvindo aqui a fala de Marcelo, né, de Juliana, e aí eu lembrando, né, como é que o Espiritismo entrou na minha vida. E a gente percebe o quanto essa doutrina é libertadora, porque ela chega de uma forma tão intensa que nos transforma nas mínimas coisas. E falar em Espiritismo, para mim, é falar em desenvolvimento pessoal, moral, espiritual, é falar numa transformação muito maior, é falar no mundo, no desejo, no desenvolvimento de um mundo mais justo, de um mundo onde as pessoas não ocupem posições sociais tão desiguais. Então, foi isso que me fascinou na doutrina. Não existe nada acabado, não existe aquela ideia de que nós viemos para cá e nós vamos morrer, pau que nasce torto, morre torto. Mas a doutrina nos mostra uma outra face. Ela nos convida todos os dias a sermos pessoas melhores, né? Nós viemos para nos desenvolver enquanto espíritos imortais que somos, mas para que esse desenvolvimento ocorra, é preciso que haja contato com outras pessoas. Nós somos seres sociais. E nós somos seres sociais, então não tem como a doutrina ela estar dissociada, né? Distinta da nossa vivência enquanto seres encarnados nesse planeta. E aí eu lembrando do livro que Marcelo nos apresentou, né? Violetas na Janela. Eu também me deliciei com as narrativas do espírito Patrícia, né? E é um consolo muito grande que existe. A doutrina nos traz, nos abraça de maneira tal que ela nos diz assim, olha, você vai errar, mas você vai continuar e você vai conseguir fazer melhor. Eu acho que isso é que é importante. Então, quando a gente pensa numa doutrina libertadora, uma doutrina de proposta fraterna, a gente só pode pensar numa doutrina progressista, né, Marcelo? E aí eu vou passar para a próxima pergunta, que seria: a doutrina espírita nos convida à transformação constante, estimulando o autoconhecimento indispensável para a evolução espiritual e moral. Entretanto, observamos que muitos espíritas se encontram apegados a valores muito conservadores, sem entender a dinâmica da vida. O que você tem a dizer sobre isso? Marcelo?
Vamos lá, Marcela, o próximo, né? Vamos lá aqui. Vamos ver se Marcelo vai aparecer, né? Tiago? Gente, enquanto Marcelo vai... Pronto, ótimo. Pronto, Então, Marcelo, passando a... Você ouviu a pergunta? Sim, ouvi. Eu vejo essa onda conservadora e, assim, dentro da doutrina de uma forma muito triste, porque Kardec, né? Kardec é o nosso codificador. É professor, pedagogo. Falou que é professor, você já sabe que não desiste, né? Então, os professores são pessoas que não desistem de seus alunos. E o Espiritismo, ele é isso, ele é uma doutrina que está aí para mostrar a todos nós que nós não podemos desistir. E as pessoas que eu vejo com esses pensamentos muito amarrados nessa questão conservadora, às vezes, de não aceitar, por exemplo, um filho gay, ou um filho transexual, ou não aceitar falar sobre justiça social, por exemplo. É muito triste a gente ver porque são pessoas que ainda não entenderam o espiritismo na essência, né? Não que eu esteja aqui no palco para julgar como ser superior, nada do tipo, mas essa é a essência do espiritismo. Se a gente parar para ler Kardec, as obras, né, a codificação toda, não tem nenhuma que você não vê Allan Kardec falando de progresso. E a palavra progresso, né, é uma palavra que está assim constante. Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, Gênese. E progressista é relativo ao progresso. Então, quando a gente fala espíritas progressistas, a gente fala em espíritas que acreditam na doutrina dos espíritos como uma doutrina que ajuda na revolução, na evolução, na caridade, na justiça social, ajuda para que todos tenham comida à mesa, para que ninguém passe fome. E o conservadorismo ele está muito atrelado a lutar contra esses valores, né? Valores esses que o próprio Cristo jamais, em seus exemplos, nos ensinou. Então eu fico muito triste em ver isso, né? Vindo de muitas pessoas que são espíritas, muitos espíritas que não gostam de falar sobre certos assuntos, como esse assunto mesmo, né? LGBTfobia. LGBTfobia a gente tem que falar. É um tema que está dentro do espiritismo, faz parte do espíritas progressistas, porque a gente luta por igualdade, né? Por igualdade de gênero, por respeito à orientação sexual. Então, não tem como deixar de fora. E então, assim, é isso. Eu vejo que nós estamos caminhando, nossos passos ainda são pequenos, mas ao mesmo tempo, eu também penso que a gente não pode desistir dessas pessoas, continuar levando a elas, né, sempre luz sobre todos os temas, sobre racismo, xenofobia, justiça social, LGBTfobia, o que é transexualidade, né? O último programa mesmo trouxe a Karina mostrando o exemplo de vida que ela é, uma pessoa que luta, uma pessoa do bem. Então, assim, o espiritismo, para mim, ele é isso, ele é progressista, não tem como ele ser conservador, a gente caminha para frente, não tem como a gente retroceder. O tempo da Inquisição já foi, nós estamos em uma nova era, né? E hoje também as redes sociais, elas são uma ferramenta que tem impulsionado muito isso, né? Muito ódio, muito preconceito, muito, assim, dado força, né, a essas pessoas, na verdade, dado voz a elas. E isso é uma coisa que a gente também tem que estar sempre ali dialogando, conversando, com amor, né? Porque o amor é o caminho. Então é nessa doutrina que eu acredito.
Tá sem voz, seu áudio. Desculpa. Realmente é libertadora. À medida que a gente vai estudando e se aprofundando, a gente percebe o quanto ela difere das demais propostas, né, dos outros segmentos religiosos, na realidade. Porque a doutrina, ela tem essa mesclagem, ela tem o aspecto filosófico, que é muito forte, né, e que nos impulsiona, que nos estimula a buscar mais respostas, buscar o conhecimento. Tem um lado científico também, né, que é importante para que a gente possa ter o real significado das coisas, que a gente possa ter um pilar, né, em que possamos nos apoiar. E eu acho que, à medida que a gente vai vendo, estudando, se aprofundando na doutrina, a gente fica sem entender esse lado conservador de alguns espíritas, né? Às vezes a gente vê alguns líderes espíritas aí que tem uma gama de conhecimento que tem uma ajuda imensa do plano espiritual, né? Porque são vários espíritos que vêm para compor uma psicografia, tudo, e a gente percebe que, na realidade, parece que pouco se aprendeu em determinados aspectos, né? E a gente ainda percebe um preconceito muito grande sobre determinados temas, né, nas casas espíritas de uma maneira geral. Por exemplo, como você falou, quando a gente fala sobre sexualidade, meu Deus, é um tabu ainda imenso. Falar sobre racismo é um absurdo. Falar sobre política dentro do espiritismo é uma coisa, um motivo de muita discussão, como se nós fôssemos seres neutros, e nós não somos. Nós somos espíritos que trazemos conosco uma bagagem de conhecimento de outras vivências, e temos também a nossa forma de ver a vida, né? Cada um do seu jeito, mas que juntos nós podemos compor como é que se diz, uma teoria, podemos compor algumas reflexões importantes. Se nós não refletimos, se nós não questionamos, se nós não tentamos sempre desmistificar aquelas verdades absolutas, então a gente, na realidade, não está vivenciando a proposta, né, da doutrina espírita. Eu vou passar para a Juliana fazer a próxima pergunta, Marcelo. Juju? Vamos esperar aqui a troca de tela. Juliana? Pronto. Obrigada, pessoal, pela espera. Eu concordo com tudo que vocês colocaram sobre essa pergunta ainda. Eu acredito que o amor e o preconceito, eles não podem estar juntos, e como é expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a lei do amor, que resume basicamente toda a doutrina espírita. Então, como nós podemos ter a LGBTfobia, ser racistas, termos discriminação, não nos importarmos com um irmão passando fome, e dizermos que estamos seguindo o espiritismo, estamos seguindo o que está na codificação. Eu acredito que não é congruente. Esses pontos, eles não combinam. Agora eu vou seguir para a próxima questão, para Marcelo. A questão é a seguinte: Jesus e o seu lado revolucionário, no tempo em que esteve encarnado neste planeta, ele quebrou vários paradigmas e desmistificou alguns valores defendidos pelos doutores da lei e sacerdotes da época. Se estivesse encarnado entre nós atualmente, qual a postura do Cristo diante dos religiosos da atualidade? E aí, Marcelo, o que é que você acha? Gente, falar de Jesus é um compromisso, né? Porque Jesus, a gente sabe que é o nosso exemplo, né, o ser em evolução aí que serve de modelo e guia para todos nós.
Não acredito que talvez a minha verdade seja absoluta, mas assim eu vejo Jesus. Eu vejo que ele, como esse ser revolucionário, ante todas esses atos, né, conservadores, ante todas as pessoas que ainda praticam o mal, o ódio, a intolerância, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia, seria uma postura de amor, de compreensão, não tem outra saída. Tem uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala, né, sobre isso, sobre o perdão aos criminosos, onde fala sobre essa questão do amor, na verdade, eu estou aqui fazendo uma releitura do que eu entendi, né, do que eu entendo. Mostra Jesus como aquele cara que ele acredita que a pessoa que cometeu a infração ali, o criminoso, que ele sim, ele pode se ressocializar, ele pode mudar as atitudes, o comportamento. Então, eu acredito nesse Jesus. Eu acredito que Jesus ele olha por todos e para todos, tanto as pessoas que são que hoje carregam, né, essa venda nos olhos, assim, que condena. Eu vou citar o exemplo novamente do homossexual, porque é o que eu vivencio muito, né? Condena o homossexual por quem ele na sociedade, que, nossa, é um absurdo 2 pais, 2 mães. Nossa, que absurdo uma pessoa achar que porque ela nasceu em determinado gênero, ela tem que, né, morrer ali, ela não pode viver aquilo como ela se enxerga, como é o caso da transexualidade, por exemplo. Então, eu vejo que esse Jesus, ele está ali com as mãos estendidas para todos nós, e nós é que precisamos ir em busca dele, nós é que precisamos ouvi-lo, ele está no nosso coração, ele está no Evangelho, ele está na Bíblia, ele está nas escritas, ele está em toda parte. A gente que não está parando para ouvir ele, para entender o recado, né? E então eu acredito nesse Jesus. No Espiritismo, eu vejo esse Jesus estampado, o Jesus do amor, o Jesus que não condena, que não aponta o dedo, que abraça todos, não escolhe ninguém, não diferencia ninguém por causa de cor de pele, de etnia, de raça, de nada. Então, ante essas pessoas, né, respondendo aí, finalizando a pergunta da Ju, eu vejo esse Jesus, o Jesus do amor. É um Jesus que está ali com as mãos estendidas. Eu acho que agora cabe a nós procurarmos ir ao encontro desse Jesus, seguir seus exemplos e entendê-lo nessa essência, né? Porque ele é essa essência, a essência do puro amor. Seu áudio, Vânia. Eu fecho o microfone, depois eu esqueço. O Jesus, realmente, a imagem do Jesus, né, resgatado pelo Espiritismo, principalmente, é aquele Jesus de amor, né? A gente não tem como. Primeiro, o que eu acho interessante a gente sempre distinguir, né? O Jesus do Deus, Jesus enquanto criatura e o Deus, que muitas vezes são confundidos em outras religiões, né? Outros segmentos religiosos colocam como se fosse uma pessoa só. E eu acho importante essa distinção. Deus, ele é até mais difícil de conceituar, né? Enquanto criador, é bem mais difícil a gente assimilar. Então, muitas vezes a gente busca aproximar. E o fato de Jesus ser o governador desse planeta, né, termina, de alguma forma, ajudando nessa confusão. Porque desde que o planeta se desenvolveu, ele está aqui, ele está enquanto mentor, enquanto governador espiritual, né, do planeta. Então, é muito fácil que a gente termine confundindo com a ideia do próprio Criador. Mas o Jesus, ele é de uma força, de um amor tão imenso, que ele resolveu vir, né, até esse planeta ainda tão sombrio, de pessoas ainda espíritos ainda tão atrasados, não tinha necessidade de reencarnar aqui, né, já que já atingiu um estágio de angelitude, mas por amor ele veio nos mostrar
o que realmente significa se desenvolver, se transformar num espírito puro. Mas nós ainda não conseguimos captar, né, toda a essência, toda a grandiosidade do discurso e da lição do Cristo. E muitas vezes nós associamos Jesus a alguns defeitos, algumas lacunas que nós, espíritos ainda muito atrasados, cultivamos dentro de nós. Então, a gente apresenta um Jesus preconceituoso, um Jesus que exclui, um Jesus que odeia, um Jesus que blasfema, um Jesus que grita, então um Jesus que oprime, um Jesus que mata, né? Muitas vezes a gente ouve isso. E, na realidade, isso tudo ocorre porque nós ainda, como você frisou, ainda não desvendamos, não tiramos as vendas dos nossos olhos. E ainda estamos muito presos a conceitos de um Deus que castiga, de um Deus que se confunde o Jesus, a criatura com o Criador. Um Deus que só vê o ditado do olho por olho, dente por dente. Então, muitas vezes a gente traz essas crenças para dentro do espiritismo também, e aí a gente coloca uma nova roupagem para dizer que, na realidade, aquelas pessoas precisam de lições, porque senão elas vão desenvolver karmas, e a gente escuta pessoas que se dizem espíritas, né, que se dizem entender a essência da doutrina, destilando preconceito, discurso de ódio e um fanatismo que não combina com a fé raciocinada proposta pela doutrina espírita. E eu acho que, como o Marcelo colocou, o Jesus que Kardec nos apresenta é um Jesus de amor, é um Jesus revolucionário, é um Jesus que nos trouxe uma lição que até então não tinha sido posta, uma lição de nos despirmos de nós mesmos e olharmos para os nossos irmãos, uma lição de amor fraternal indistinto. Eu acho que é muito importante que a gente sempre coloque, a gente pense, reflita sobre a ideia de Jesus que nós temos e sobre a proposta da doutrina que nós acreditamos, né? E aí, Juliana, eu acho que eu já posso fazer a próxima pergunta, não é isso? Posso fazer a próxima pergunta, Juliana? Pode sim, Vânia, fique à vontade. Então, vamos lá, Marcelo, para a próxima. Fala-se atualmente no fortalecimento do movimento espiritismo progressista ou espíritas progressistas. Você pode nos falar um pouco sobre essa manifestação? Claro. Como eu falei no início, né? Na verdade, o espiritismo, na sua essência, ele é progressista. A palavra progressista, eu até trouxe aqui alguns sinônimos, né, dela. Ela traz como sinônimo a palavra inovador, avanço, moderno, reformador. Então, só da gente ouvir essas palavras, a gente já entende o que é, né? Qual é a ideia do progressista. Por que que no Brasil, acredito eu que nos últimos 2 anos para cá, 3 anos, né, que esse movimento está tendo mais força? Porque a gente tem, nós, né, que nos consideramos espíritas progressistas, temos observado esse comportamento reacionário e, como eu posso dizer, esse comportamento em que não está havendo diálogo, não está havendo abertura para falar sobre determinados assuntos, que são assuntos que estão na nossa sociedade precisando que a gente fale sobre eles, né? Que a gente os compreenda. E então, incomodados talvez com essa onda conservadora, com essa onda retrógrada dentro da doutrina, muitos espíritas resolveram se movimentar. Então, a gente se entende espírita progressista nesse sentido. Todos podem ser espíritas progressistas, né? Porque a doutrina, como eu te falei, eu entendo ela como progressista. O progressista, ele é relativo ao progresso. Progresso é uma palavra que Allan Kardec fala o tempo inteiro. Emmanuel fala, né, nos livros psicografados por Chico. E então não
não tem como a gente fugir do progresso, não há outra saída, né, se não ser evoluir. Hoje, por exemplo, o Brasil é o país que a expectativa de vida das pessoas transexuais, comparado às pessoas cisgênero, é gritante, porque a expectativa é de 35 anos e das pessoas cisgêneros, a média nacional é de 76, em torno de 76 anos. Então, como a gente pode trazer isso para o espiritismo? A gente tem que trabalhar esse tema, né? Explicar para as pessoas, levar esse assunto nas palestras, nas lives, em textos, em mensagens, abrir para as pessoas transexuais a doutrina, para que elas entendam que a doutrina é acolhedora, é reformadora, está ali para abraçá-las, para ajudá-las, e isso é ser progressista. É a gente ver alguém passando fome, a gente lutar para que essa pessoa ela não ganhe apenas um prato de comida, mas para que ela tenha acesso à saúde, à educação, acesso a melhorias, que ela possa também, enquanto encarnada nessa vida, evoluir, né, no sentido de ter uma vida mais confortável, ter uma vida mais tranquila, e assim a gente vai criando pontes, onde essa pessoa hoje é ajudada, amanhã ela é quem estende a mão. E para mim o progressista é isso, é a gente lutar contra a xenofobia, o racismo, lutar contra a intolerância, o fanatismo religioso, que eu acho que tudo que tem fanatismo não é bom. O fanatismo ele causa uma paralisia na gente, né? A gente fica cego. E nós temos que estar abertos a ouvir, a ler, a entender, a se colocar no lugar do outro. Então, assim, tanto que na nossa página, eu administro uma página, né, que é Espiritismo Kardec, do Facebook, junto com a Michelle, a Andrea, o Bruno, o Patrick, é uma galera bem legal. Nossa página é uma página que a gente tenta trazer temas bem progressistas, né, que é trabalhar o que acontece hoje na nossa sociedade, trazendo luz, a luz da doutrina, esses assuntos. E então é isso. O espiritismo progressista, para mim, ele é esse reformador aí, e eu acredito que todos nós possamos ser espíritas progressistas, basta a gente ler mais, entender mais e procurar ouvir mais também, né? Tá faltando muito isso, muito ouvir mais a dor do próximo, ouvir muito a necessidade do outro. E, então é isso. Marcelo, antes de comentar, né, eu queria reproduzir aqui uma pergunta de Jean Oliveira. Ele te pergunta, Marcelo, existe espírita progressista e espírita não progressista? O que é que você acha? Olha, esse é meu ponto de vista, né? Eu acho que existe espírita progressista, que é a ideia proposta por Kardec, né? O espiritismo como progressista, como progresso, como revolucionário, e existe aquele espírito que ainda está entendendo a doutrina, que talvez seja esse o porquê dele ainda não ser progressista, mas ele também pode ser. É interessante, né, essa pergunta. Eu acho que a questão do espiritismo, a doutrina espírita, ela é progressista. Os espíritas, necessariamente não, porque muitos ainda não conseguiram captar a essência progressista da doutrina, não é isso? Sim. Os pilares, né? A Ju até falou no início sobre esses 3 pilares importantes da doutrina, que é a religião, a filosofia e a ciência. Você também falou um pouco sobre. Eu vejo que esses espíritas, eles ainda estão muito presos à parte apenas religião, que é uma parte sem fé raciocinada. É uma parte onde apenas é trabalhada a fé. Por isso que o espiritismo é fé raciocinada, porque tem esses 3 pilares como os pilares que faz com que a doutrina seja progressista.
A própria Allan Kardec falou que a ciência, quando novos fatos forem surgindo, que a gente acredite nesses fatos, que estejamos ali ao lado desses fatos, entendendo, compreendendo, e se ele se sobrepor a ideias antigas de forma mais conceitual, de forma que traz melhorias e avanços, que a gente fique com essas ideias. E a parte de filosofia também é muito importante, porque é justo isso, né? A gente trabalhar, a gente desenvolver esse pensamento crítico das coisas, não crítico de criticar, mas o crítico de raciocinar em cima da ideia, raciocinar em cima daquela situação. Então, eu vejo isso. Eu vejo que, claro, que a gente não pode ficar sem a parte de religião também, né? A parte da fé, que é muito importante, que é a parte que nós temos Jesus como a figura, nosso exemplo principal, mas também a gente não pode ficar apenas na parte de religião. Então, talvez esses espíritas, no meu entender, ainda estejam presos apenas a essa parte da religião. Talvez eles ainda não tenham aceitado que a ciência e a filosofia também são pilares que estão aí na doutrina presente e que a gente tem, sim, que abraçá-los para que a gente possa formar esse espiritismo. Marcelo, é interessante a questão, eu observei que tem um comentário acerca da questão, essa necessidade que muitas vezes nós temos da dualidade, né? Bem, mal, conservador, progressista, e na realidade a gente percebe que o espiritismo não é um movimento homogêneo, né? Como acredito que nada nesse planeta seja totalmente homogêneo. Nós temos várias formas de observar, de ver e de entender, né? Por isso que é importante a questão do diálogo, da reflexão, a composição, né, de pontos de vista, que é bem interessante. Então, quando a gente coloca a proposta, mostra a doutrina espírita enquanto progressista, como você falou, no sentido de progresso, de desenvolvimento, de querer sempre a transformação qualitativa, né, dos conceitos, no sentido sempre de evolução. E aí, dentro desse contexto, a gente fala no espiritismo progressista. E se a gente fosse falar um pouquinho sobre a questão do que é o conservador, na realidade. O conservador é aquele que se apega, muitas vezes, a conceitos que já não estão condizentes com a realidade. Geralmente, a grosso modo, o conservador é esse. Então, o conservador e o progressista, eles diferem no sentido que um é mais dinâmico, o outro, ele tem um apego muito grande a determinados conceitos que muitas vezes já não são suficientes para explicar a vivência, né, naquele contexto. E eu acho importante o lema que a gente ouve muito no espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Quando a gente pensa nessa caridade de maneira mais conservadora, a gente pensa aquela caridade material, então o fato da gente ir trabalhar como voluntário no centro espírita, distribuir cestas básicas. Então, a gente se resume na caridade assistencialista. Quando a gente assume, amplia essa ideia de caridade trazida por Kardec, que eu acredito que era a intenção devido à formação de Kardec, né? Então, a gente percebe que o tipo de caridade que ele falava era muito mais amplo. É você se colocar enquanto indivíduo dentro da sociedade e ajudar a transformá-la. Você vai promover uma justiça social. Você vai promover um desenvolvimento enquanto povo, enquanto massa, enquanto comunidade. Não é um desenvolvimento, a partir do seu desenvolvimento individual, do seu esforço, você vai transformar o espaço que você ocupa. E não simplesmente se reservar, dar uma cesta básica a alguém e dizer, não, aquela pessoa está cumprindo o seu karma porque ela está pagando débitos de outras existências. Mas e nós? Qual é o nosso papel aqui? Não é de desenvolver, não é de amar, não é de ser fraternal? Então, como é que nós ficamos de braços cruzados enquanto tem tantas pessoas sendo excluídas, pessoas passando necessidades? Por que nós cruzamos os braços? Então, quando a gente fala sobre a questão dos conceitos dentro da doutrina,
enquanto doutrina transformadora, é nesse sentido. Quando a gente começa a ler um pouquinho sobre Allan Kardec, sobre a pessoa, né, do professor do Rivail, a gente percebe que, na realidade, ele teve uma formação diferente. Ele teve uma formação, tinha um compromisso com o coletivo. Ele era a favor de uma escola laica, ele era a favor da escola pública, ele tinha vários amigos e vários segmentos que ele tinha simpatias com o socialismo, por exemplo. Então, a gente percebe que quando a gente chega aqui no Brasil e a gente vê o espiritismo, é como Marcelo frisou, a religião parece que assumiu um patamar tal que ele deixou um pouco de lado a questão filosófica, tão importante, né, na doutrina espírita, e a questão científica também. E sem falar que, a partir do momento que a questão filosófica ela fica de lado, a gente deixa de refletir, a gente deixa de pensar sobre as nossas atitudes, quais os nossos papéis, né? E essa evolução espiritual é como se ficasse relegada à questão da religião e do assistencialismo. E a gente percebe que, na realidade, a proposta inicial não foi essa. Você quer falar mais alguma coisa? Ou a gente já pode passar para a próxima? Quer complementar? Só complementar, você falou aí sobre essa frase, né? Fora a caridade não há salvação, que é o nosso lema, né? O lema do Espiritismo. O Bruno, que é um dos administradores lá da página Espiritismo Kardec, né? Foi o primeiro que eu conheci da página, então ele que me deu essa oportunidade de, junto com ele, com as meninas e o restante da galera lá, administrar. Ele sempre usou muito isso no texto dele. Fora a justiça social, não há salvação. Fazendo esse acréscimo, né? Do caridade pelo justiça social. O que uma coisa está atrelada à outra. É isso que você falou, né? A caridade, ela tem que ser vista de uma forma mais amplificada, não apenas da forma assistencialista. Ela tem que ser vista da forma de mudar a vida do outro. Não é porque aquela pessoa nasceu ali naquela região, naquela situação da pobreza, que ela tem que permanecer. Ela sim, ela pode ter saúde de qualidade, educação de qualidade, ela pode ter uma carreira, uma formação, ajudar outras pessoas lá na frente com essa sua formação. Então, essa é uma frase que ele fez, essa substituição, na verdade, não é uma substituição, mas como a gente pode dizer, ele recriou, né, uma ideia que amplifica o que é essa ideia da caridade. E é uma frase que eu gosto muito e eu carrego muito comigo, que é fora a justiça social, não a salvação. Eu adorei sua reflexão, Marcelo, de Vânia também, muito rica. Eu estava aqui prestando atenção em tudo. E é isso, fora da caridade não há salvação, fora da justiça social não há salvação. Nós estamos aqui nesse programa, principalmente, nós não estamos trazendo verdades absolutas, nem dizendo o que é bom, o que é ruim, fazendo essa dicotomia, como Vânia falou. Nem nós pretendemos trazer nenhum tipo de verdade absoluta aqui. Nós estamos nos propondo a trazer uma reflexão sobre este tema. Eu queria ressaltar isso, porque eu estava lendo alguns comentários aqui e eu não sei se tinha ficado claro. Marcela, eu vou seguir para a próxima questão, que é a quinta e última, porque nosso programa está se encaminhando para o fim, e ela é o seguinte: qual a reflexão que você pode nos deixar acerca do espiritismo brasileiro inserido no atual contexto social? E aí, Marcelo? Eu trouxe aqui um trecho da Revista Espírita, que é da Revista Espírita de 1868, do mês de junho, o Espiritismo em Toda Parte, Jornal Solidarié, né, de Allan Kardec. Eu acho que vai complementar bastante essa nossa live, esse nosso bate-papo. O Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens progressistas. É, pois, impossível
que mesmo sem se conhecerem, eles não pensem da mesma maneira sobre certos pontos. E que quando se conhecerem, não se deem as mãos para caminhar juntos, na mesma rota, ao encontro dos seus inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância, a ignorância. Então, é isso aí que você falou, Ju, agora, né, antes de me passar a fala, é muito importante. A nossa verdade não é uma verdade absoluta. Nós todos estamos aqui nesse planeta caminhando juntos, tentando nos libertar de várias coisas. Eu tenho preconceitos que eu estou desconstruindo eles no meu dia a dia. Eu tenho falas que são falas estruturais que trazem preconceitos, trazem dor a alguém. Então, assim, isso é algo que eu tento vigiar constantemente na minha vida, que eu acredito que todos nós deveríamos, né? Então, esse trecho de Allan Kardec, ele fala sobre isso, sobre nós estarmos, de certa forma, ligados, caminhando juntos e lutando contra essas coisas, né, que nos prende ainda nessa regeneração que está se iniciando. Então, o contexto, para mim, do Espiritismo hoje no Brasil é que o Espiritismo ele é uma doutrina muito importante, reformadora, que a gente precisa cada vez mais continuar lendo, desenvolvendo ideias, ouvindo mais as pessoas, ouvindo não apenas quem já está lá no patamar de que é conhecido, de que é um espírita famoso, né? Mas também dar voz a outras pessoas, porque tem muita gente com um coração bom, com coisas boas para poder falar, e que precisam ser ouvidas, e o Espiritismo é isso. Então, eu espero que a gente tenha trago, né, essa ideia de uma forma leve para todo mundo, que as pessoas entendam que não é uma verdade absoluta, que ninguém aqui é dono de verdade nenhuma, que a gente está caminhando nós estamos no mesmo barco, se afundar, afunda todo mundo junto. Então, gente, vamos remar junto, porque não dá para soltar a mão de ninguém, não. Eu achei interessante uma parte da sua fala que você diz assim, que você tem seus preconceitos, tem suas lacunas. Eu acho que isso é importante a gente sempre frisar. Nós todos temos, né? Todos nós temos o nosso lado sombrio, temos as nossas lacunas imensas, todos nós em algum momento somos preconceituosos, todos nós em algum momento nós fazemos algo que nos envergonha, mas o mais importante é que nós tenhamos consciência disso e tentemos nos melhorar, ser sempre pessoas melhores. E a proposta que a gente faz é sempre de reflexão por isso, porque a partir do momento que a gente descobre algo, a gente começa a pensar sobre isso, as chances de que a gente possa transformar, né, o nosso interior através do autoconhecimento é muito maior, é gigante, se agiganta. E muitas vezes, quando a gente se cala, quando a gente simplesmente ignora determinados assuntos e nos revoltamos diante de simples comentários, a gente está negando a nós mesmos a possibilidade de mudar, de nos transformar. Se nós viemos para evoluir e queremos estar presentes no mundo de regeneração, é preciso que a gente tenha uma vibração compatível com esse mundo de regeneração. Porque se nós continuarmos alimentando nossos preconceitos, se nós continuarmos atrelados a velhos conceitos que já não contemplam o dinamismo que nós vivemos no planeta atualmente, então é pouquíssimo provável que a gente possa acompanhar esse mundo de regeneração, pelo menos a curto prazo, né? Provavelmente nós vamos precisar migrar para outros mundos para aprender e só então retornar, né? Tal qual aconteceu com os capelinos. Então, por enquanto, a gente tem que aproveitar essa oportunidade maravilhosa de refletir, de aprender, de rever, porque eu acho que não é vergonha nenhuma a gente rever os nossos erros. E eu acho que lembrar sempre de uma coisa, a questão da empatia, né? Jesus sempre nos colocava, se coloque no lugar do outro.
A gente pensar, entrar no lugar do outro, pensar, isso machuca ou não? Isso constrange ou não? Se a resposta for afirmativa, a gente já sabe que a nossa ação ou a nossa omissão não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa que a gente possa nos orgulhar de fazer. Isso, só queria acrescentar, né, que a palavra, para mim, a palavra do momento agora é desconstruir. Vamos desconstruir esses velhos conceitos, essas velhas ideias, vamos reconstruir coisas boas, criar pontes por meio do amor. Na última live, a Karina falou uma coisa que é uma coisa que eu trago muito na minha vida também. A gente aprende pelo amor e pela dor. Então, vamos optar pelo amor, né? Porque pela dor a gente já vê tanta dor ao nosso redor, então não vamos causar mais dor, não vamos ser mais dor, né? Vamos ser amor. Marcelo, você pode repetir. Marcelo, tem vários grupos no Facebook que são bem interessantes, né? E eu acho que quem tiver interesse, se você puder colocar os nomes dos grupos e também a sua página, que eu acho que é extremamente interessante para quem quer ver essa abordagem do espiritismo progressista. São vários temas, e eu acho que são reflexões muito interessantes, e quem tiver a oportunidade, né, de participar, eu acho que seriam bem-vindos, né, Marcelo? Se você puder divulgar com também. Com certeza. Eu hoje administro a página Espiritismo Kardec, junto com Bruna, Michele, Andréia, o Patrick e uma outra galerinha lá. E também tem a página Espíritas contra a LGBTfobia, que é uma página que eu criei tentando trazer, né, desconstruir alguns conceitos errados dentro do que é transexualidade, do que é homossexualidade, do que é gênero, do que é orientação sexual, e trazendo um pouco de luz da doutrina também. E tem alguns grupos que são os grupos bem, um pouco mais antigos, assim, que é o Coração Fraterno, foi o primeiro grupo que eu criei no Facebook, que hoje ele tem 2.500 membros, é um grupo que tem gente de todo tipo de personalidade. Lá tem a Ana Figueiredo, que me ajuda muito no grupo, a Rosângela. Tem o grupo também Dr. Bezerra de Menezes, que para mim é um espírito muito importante, né, na nossa doutrina reformadora aí. E tem também o grupo, na verdade, assim, não é um grupo espírita, mas para quem gosta de orações, para quem gosta de receber uma energia, vibrações positivas, né, na doutrina a gente tem o passe, e eu sou reikiano, então tem um grupo de reiki Luz para a Alma, que também é um grupo que é muito, muito bom, assim. Tem o Felipe, que está semanalmente enviando reiki à distância para todo mundo, enviando amor, né? Reiki é amor incondicional. Então é isso. Quem quiser participar, sintam-se todos convidados, e qualquer coisa me procura lá no Facebook, eu mando o link dos grupos também, se não conseguir achar. Meu nome lá tá Marcelo Menini mesmo, com esse cabelinho branco aqui. Ai, muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada, Valnia, também. Valnia, você gostaria de fazer mais alguma consideração final antes de eu encerrar? Eu quero agradecer a participação de Marcelo, que foi maravilhosa. Foi, assim, um bate-papo muito interessante, muito leve, né, como ele falou. Abordou, assim, o tema de maneira uma energia muito boa. Já convidá-lo desde já para uma nova oportunidade. Claro. Agradecer a Juliana também, a minha parceira aqui de programa, pela participação sempre tão produtiva, né? As palavras tão boas, tão dentro do contexto, né, do assunto inserida. Agradecer a Tiago, que se encontra nos bastidores. Agradecer à TV7, né, e seus afiliados, e a todos os participantes que nos ajudaram, né, construindo o programa, comentando, falando um pouquinho sobre o que eles pensavam também, que eu acho que é muito importante. É como nós falamos, aqui nós não trazemos verdades absolutas, nós trazemos reflexões. E cada pessoa tem seu mundo, traz sua carga, né, de conhecimento, e vai dispor, vai apresentar sua visão de mundo de acordo com o que acredita. Então, a proposta é de reflexão, e não de imposição.
E aí eu passo para Marcelo, para ele se despedir, né, Ju? E depois você finaliza. Sim, Marcelo, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, né? Eu estava enrolando um pouquinho a Vânia devido à vergonha, mas eu acho que isso aí já ficou para trás, né? Graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer também a Ju pelo apoio, ao Tiago também. E é isso, a TV7, a todas as afiliadas, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar e em poder trazer um pouco de quem eu sou, um pouco do Espírito Santo também, né? Porque eu, capixaba, tá aqui, então tá trazendo o Espírito Santo também, é isso. Ai, que coisa maravilhosa, Marcelo. Fico muito feliz. Eu faço das palavras de Valne as minhas palavras. Nós estamos muito felizes que você aceitou o convite. Assim como Valnia disse, eu senti uma leveza muito grande, sua energia maravilhosa para abordar um tema que toca em pontos muito relevantes que são duros muitas vezes, mas a gente conseguiu conversar, conseguiu refletir, conseguiu dialogar de uma forma muito leve, positiva, e eu só tenho a agradecer a você. Você veio no tempo certo, no tempo que você se sentiu confortável, e como Vânia disse, as portas estão abertas para você voltar. Já fica o convite aqui. E eu quero agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para dialogar aqui conosco. Então, nosso muito obrigada. Eu quero agradecer também a Vânia por estar sempre aqui trazendo essas palavras tão ricas, de tanta sabedoria, guiando a nossa reunião de toda segunda-feira aqui, fazendo com que o nosso diálogo seja um diálogo de muito amor, de muito compartilhamento, de muita troca. Vânia, sua presença é muito importante, muito obrigada. Obrigada, Tiago, por organizar toda a questão técnica. Eu gostaria de agradecer também à TV7 e todos os seus afiliados pelo espaço que nos é concedido aqui. O nosso programa acontece sempre às segundas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube da TV7 e de todos os seus afiliados. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, nos acompanhando, participando do nosso programa. A presença de vocês é importantíssima e eu quero convidar todos vocês a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a seguir o Programa Espiritualidade e Vida no Instagram, que é @Programa Espiritualidade e Vida. Lá nós trazemos algumas informações, mensagens sobre o Espiritismo, fazemos sorteios de livros, trazemos poesia. Então, se vocês gostaram, deixem seu like e eu espero encontrar todos vocês próxima segunda às 19 horas. Muito obrigada e uma boa noite a todos.